Stênio. Então, Stênio, nessa primeira questão aí, ó, mais uma vez aqui, agora gravado, você tem a membrana aqui que envolve a célula, né? Que reveste a célula. E essa membrana plasmática aqui, ó, ela vai Ela abre o permitir a caminho. entrada, Ela ela vai permite a permitir a entrada. entrada, né? E saída de Sim. substâncias. Vai abrir o caminho, né, para a entrada ou saída de substâncias. Então, aqui eu tenho uma membrana, certo? O A aqui é representado, ó, por essa regiãozinha aqui, ó, que vai ser a membrana, certo? Certo, Stênio? Certo. Então, o que reveste e seleciona o que entra e sai da célula é a membrana. Vou colocar aqui membrana. Pode ler a 2, Stênio? Sobre a célula, é correto afirmar que não pode ser visto com a ajuda de microscópio. Aqui, a Trata-se de afirmação. Aqui, ó. A gente quer a questão que é o quê? A afirmação a correta. correta afirmação. Estênio, você acha que a célula ela não pode, ou seja, você não consegue ver a célula com o microscópio, com a ajuda do microscópio? Não. Não, você só consegue ver a célula com a ajuda do microscópio. Lembra que a gente estudou microscopia? Sim. Só conseguimos enxergar a célula Com a ajuda do microscópio. Uma enxergá-la, né? lente. Uma lente de aumento. Com a ajuda do microscópio, né? Aham. Vamos lá, letra B. Trata-se de uma organização não complexa do corpo humano. A célula é uma organização não complexa? Não. É uma organização complexa, por quê? Porque na célula você tem a presença de organelas, você tem a presença de núcleos, de membrana, Ah, então esse tá certo. né? Então a Então B. aí, ó, tá errada. Não é uma organização não complexa, é uma organização complexa. Por conta desse não, a B está errada. Oi, Stênio? É porque eu acertei e nem vi essa palavra, não. Não, não é a B, não. Eu sei. Pode ser Pode ser. Oh, multiplicado no corpo humano? pode ser multiplicada no corpo humano? Eu Sim. acho que As sim. células, elas têm a capacidade de se multiplicarem, ou seja, de originarem outras células, e assim sucessivamente. Certo? As células se multiplicam. Elas originam outras células. Certo. A D, ó, é exclusivamente procarionte? Não, a gente tem células também eucariontes. E é exclusivamente eucarionte? Não, porque também a gente tem células que são procariontes. Então, não tem uma exclusividade. As células, elas não têm essa exclusividade. Então, no caso, a alternativa correta é a letra C. Aí. Tá. Pode ser multiplicada no corpo humano. Ela dá origem a outras células. Pode ler aí? Tá. Também. Tenho que enxergar aqui. Leia o texto a seguir para responder as questões. Celulase e as suas explicações. Celulases e suas aplicações. Celulases são moléculas responsáveis pela degradação de celulose e principalmente composto presente nas células vegetais. As células realizam a quebra de ligações químicas existentes entre as unidades de glicose que formam a Esse negócio. a celulose e elas são utilizadas em diversas aplicações biotecnológicas na indústria textil. Por exemplo,
enzimas são usadas para dar melhor acabamento aos tecidos, tornando-os mais lisos, macios, com melhor caimento. Vamos lá. Pronto. De acordo com o teste, pode-se concluir que as células agem na quebra de moléculas que atuam na... A celulase age na quebra de moléculas que atuam na formação A, das células procarióticas, B, de todas as células eucarióticas, C, da parede celular das células vegetais, D, da membrana plasmática das células vegetais, E, de todas as células procarióticas e eucarióticas. Vamos ver aqui, Sten, com calma. Tá. Das células procarióticas. De todas as células eucarióticas. Vamos ver. Da parede celular. Celulases são moléculas responsáveis pela degradação da celulose, principalmente principal composto presente nas células vegetais. Ó, vou até deixar grifado, ó. Essa parte é importante, hein? Principalmente das células vegetais. As células realizam a quebra das ligações químicas existentes entre as unidades de glicose que formam a celulose. Então, quebra as ligações químicas existentes entre as unidades de glicose, que vão formar a celulose. Elas são utilizadas em diversas aplicações biotecnológicas, na indústria, por exemplo, são enzimas, são usadas para melhorar o acabamento dos tecidos, tornando-os mais lisos, macios e com melhor caimento. De acordo com o texto, pode-se concluir que a celulose age na quebra de moléculas que atuam na formação de células vegetais, Steno. Da parede celular das células vegetais, da membrana plasmática das células vegetais, de todas as células eucarióticas e todas as células procarióticas e eucarióticas. A celulose são moléculas responsáveis pela degradação da celulose, principal composto presente nas células vegetais. Quebram as ligações químicas existentes na unidade de glicose que formam a celulose. Então, você tem aí que essa... Tia, Oi? hoje vai ter... Eu me esqueci de lhe dizer que hoje vai ter... como é? Reforço? Vai ter reforço de ciências. 2h40. Então, você vai estudar 3 vezes, né? Você vai estudar comigo, vai estudar na escola e vai estudar também em casa depois, né? Sim. Vamos lá, muito bem, Sten. Então, aí, ó, letra A, da parede celular das células vegetais. Sim. Ó, as células vegetais, elas não possuem membrana plasmática, e sim parede celular. Por isso que você vai colocar aí parede celular das células vegetais. Tá aqui, ó, células. Observação. Células vegetais. Ó, por que não é a letra D, tia? Porque a letra D diz da membrana plasmática das células vegetais. Células vegetais não têm membrana plasmática, só as animais. Então, você vai colocar a parede celular das células vegetais. Certo, Estevam? Tia vai colocar essa observação, que é muito importante quando você for estudar aí, para você ver. Células vegetais não possuem membrana, pois possuem parede celular. Posso passar para a próxima, Estênio? Você entendeu? Estênio? Estênio, eu não estou lhe ouvindo.
Sim. Leia, Estênio. Tá. Pode ler. Tá. Sobre a organização estrutural dos seres vivos, assinale o item correto. Correto, né? Os eucariontes apresentam as células mais simples, sem organelas e material genético localizado em uma região específica do citoplasma, mas não protegido. Vamos lá, Eu acho, Estênio. eu acho que tá errado. Eu simplesmente. Tá errado. Por que que tá errado, Estênio? Ó, ela quer que Não marque tem correto, né? citoplasma. Sim. Os eucariontes apresentam células mais simples, sem organelas e com material genético localizado no citoplasma, mas não protegido por um envoltório, ou seja, sem uma membrana nuclear carioteca. Estênio, os eucariontes, eles apresentam células mais complexas, ó, e não mais simples. As procariontes que vão ter células mais simples, tá? Eucariontes são mais complexas. O que vai ter células mais simples são os procariontes, certo? Porque os eucariontes têm organelas, aqui ele está dizendo que não tem, mas os eucariontes têm organelas e tem um material genético localizado dentro de uma região específica do citoplasma, certo? Que é no núcleo. E esse núcleo está protegido por uma carioteca, por uma membrana nuclear. Então, a letra A está errada, porque ele está dando aí as características dos procariontes. Os eucariontes vão apresentar são células mais complexas, porque tem organelas, tem material genético localizado em uma região específica, que é o núcleo, e esse núcleo ele está envolto por uma membrana nuclear, um manto que vai cobrir esse núcleo, que é a membrana nuclear, que está em volta aí da carioteca. Então, ele está dando as características das células procariônicas e dizendo que essas características são das eucariontes. Então, está errado. Essas características da letra A são das células procarióticas. Certo? Procarióticas ou procariontes? Agora é a B. Os procariontes apresentam as células mais complexas com o citoplasma rico em organelas e o material genético protegido pela carioteca envoltória nuclear. Não. Errado também. Letra A está errada. B. Os B procariontes também. apresentam as células mais complexas com citoplasma rico em organelas e material genético protegido pela carioteca ou envoltório nuclear. Você já viu aí, ó. Você já viu na letra A que os procariontes, né, que eu falei que as características aqui da letra A, que ele está falando que é eucariontes, na verdade são dos procariontes. Eles são ricos. Né? E aí ele está dizendo que as células são mais complexas, né? São menos complexas, ó. Menos complexas, né? E o citoplasma não é rico em organelas, ó. Citoplasma não é rico em organelas. Citoplasma rico em organelas são citoplasmas das células eucariontes, tá? E o material genético das células procariontes não é protegido pela carioteca ou envoltório nuclear. Falsa também. Certo. Salva a foto, menina. Bate uma foto. Vamos lá. C. Os seres vivos podem apresentar o corpo formado por uma ou mais células, sendo respectivamente chamados de unicelulares e pluricelulares. Quando o ser vivo ele é formado por uma célula, ele é chamado de unicelular. E quando ele é formado por mais células, ele é chamado de pluricelular. Certo, correto. Letra C. Vamos ver por que a D e a E estão erradas. As bactérias e as amebas são exemplos de seres pluricelulares? Não. As bactérias e as amebas são unicelulares. Elas possuem apenas uma célula. Certo, Stênio? Certo. Gravar agora, menina. Letra E.
As bactérias e os vírus possuem células procariontes? As Não. bactérias e os vírus possuem células procariontes? Não. Não. Letra C, né? No caso, o gabarito dessa questão. Quinta questão. O uso constante de Tem? O uso constante de drogas psicotrópicas, aquelas que atuam no cérebro e mudam o comportamento da pessoa, bem como de determinados medicamentos, pode levar a um processo celular em que essas substâncias são metabolizadas rapidamente e, consequentemente, doses maiores são necessárias para se obter o efeito esperado. A respeito desse efeito, observa-se que as mitocôndrias celulares são responsáveis por essa situação, uma vez que atuam na geração de energia do organismo e na quebra de substâncias produzidas fora do corpo, a fim de que não ocorra a intoxicação celular. B. O complexo golginiense, além de atuar no armazenamento das substâncias e do processamento. Peraí, que eu me perdi aqui. Desculpa. O processo golginiense, além de atuar no armazenamento de substâncias e no processamento dessas substâncias armazenadas, secreta enzimas de ampla ação que facilitam o processo de desintoxicação celular. Letra C. Os retículos endoplasmáticos não granulosos das células aumentam de tamanho devido ao estímulo intenso decorrente de desintoxicação celular no caso de consumo excessivo de medicamentos, álcool ou outras drogas. Letra D. O retículo endoplasmático granuloso sintetiza proteínas enzimáticas cuja principal função é a desintoxicação das células nas quais são produzidas, aumentando a tolerância do corpo em relação às suas substâncias. Letra E. O centríolos atua fornecendo mais energias para as células. Espera aí que agora a gente vai ter que destrinchar essa questão aqui com bastante calma. Um instante. Uso constante de drogas. Voltei. Tia? Oi, eu tô aqui, eu tô lendo a questão. Eu vi o Selene. Tia? Eu tô lendo as opções, Estênio, para explicar para você. Ó, Estênio. No caso, você tem a letra B. Tá. O complexo golginiense além de atuar no armazenamento de substâncias, no processamento dessas substâncias armazenadas, vai secretar enzimas de ampla ação que vão facilitar o processo de desintoxicação celular. O que é que acontece? Quando você ingere substâncias como essa, drogas psicotrópicas, você não, né? Quando algumas pessoas, né, ingerem esse tipo de substância, o que pode acontecer é das células metabolizarem rapidamente essas substâncias, e aí para a pessoa que ingere
esse tipo de droga, ter o efeito desejado, ela vai precisar consumir bastante esse tipo de droga, esse tipo de substância. Então, o que acontece? O complexo golgiense ele vai atuar no armazenamento dessas substâncias e no processamento dessas substâncias que vão estar armazenadas. E vai secretar enzimas que vão ter uma ampla ação para facilitar o processo de desintoxicação celular. Gabarito da quinta, letra B. Certo. Próximo. Próxima. Um instante. Sexto, Estênio. Tá. 6. Analise a imagem e marque as alternativas que traz o nome da estrutura, que são responsáveis pela função indicada abaixo. A gente já viu que a A aqui é a membrana, né? Aham. Citoplasmática. Exatamente. Agora, Agora são os carióticos. A cariótica. vai, Estênio, lê aí. 2. Conteúdo gelatinoso que fica dentro da célula. 2. Responda por comando as Não, atitudes Estênio, pensadas. ó. Conteúdo gelatinoso que fica dentro da célula. Qual é o conteúdo gelatinoso que fica dentro da célula? Carioteca, lisossomos, núcleo, citoplasma. É o citoplasma. Ó, esse conteúdo aqui, ó, que fica dentro da célula é o citoplasma. Esse conteúdozinho gelatinoso, ele é viscoso, parece uma gelatina, ó. Não é líquido, ele é gelatinoso, ó, que eu tô pintando aqui de cinza, ó. Esse conteúdozinho dentro da célula, ele é gelatinoso e a gente chama ele de citoplasma. Neles vão ficar mergulhados algumas organelas, que têm funções importantes para o funcionamento da célula. Então, aqui a gente tem, ó, citoplasma. É responsável por comandar as atividades da célula. Quem é responsável por comandar as atividades da célula? Núcleo. Cariótico. Núcleo. Núcleo. Núcleo, que vai conter o DNA, que vai comandar as atividades da célula. Então, você tem aqui, ó, citoplasma na B, né? Que é o Aham. conteúdo gelatinoso que fica dentro da célula. E aqui, nessa outra bolinha aqui, você tem o núcleo, tá? Que é onde vai ficar o DNA. O DNA vai ficar dentro do núcleo. E vai comandar toda a célula. Então, no caso, é a letra D, né, Stênio? Letra D. Você tem aí citoplasma e núcleo. Certo? Certo. Posso passar para a próxima? Sim. 7. 7. 7. Ah, sou eu. A célula vegetal diferencia-se Se da célula animal pela diferencia da célula animal pela presença das seguintes estruturas. Vamos lá. Lê aí, Stênio. tá. Mitocôndria e lissomos, Lisossomos. cloroplastas em parede celular e mitocôndria, cloroplasta e lissosoma, Lisossomos. membrana plasmática e núcleo. Para de botar no teu Instagram essas coisas. A célula vegetal diferencia-se da célula animal
pela presença das seguintes estruturas: mitocôndria, lisossomo, cloroplasto, parede celular, mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, membrana plasmática e núcleo. Ó, toda célula tem mitocôndria, certo? Tem lisossomos. Célula animal e vegetal tem mitocôndria, tem lisossomos. Agora, a célula vegetal, Estênio, somente ela vai ter cloroplasto e parede celular. Somente, vou colocar aqui. Cloroplasto é uma substância utilizada, né, pelos vegetais no processo de obtenção de energia. É o que dá a pigmentação, verde às plantas, tá? Então, é o que dá a pigmentação às plantas. O cloroplasto dá pigmentação às plantas, então só vai existir nas células vegetais, certo? Certo. E depois você botar a cesta. Certo. Estênio, eu vou deixar a aula no YouTube também. Pra você rever. Você vai ficar assistindo, entendeu? Pra ficar fazendo a revisão. Tá. E aí você vai estudar inglês também pelo caderno, daquelas revisões que eu fiz. Eu não estou mais com a aula salva. Eu perdi a aula salva que eu tinha deixado de inglês. Parede celular, né? Exclusivo também aí de células vegetais. Exclusivo de células vegetais. Próximo, Estênio. Os seres vivos eucariontes são assim definidos devido à organização de seu material genético. Eu não estou te ouvindo muito bem, não. Melhor Tá. você. Agora eu tô ouvindo. Os seres vivos eucariontes são assim definidos devido à organização de seu material genético, que estão localizados no interior do núcleo delimitado pela paracarioteca, e está localizado no citoplasma celular, na região denominada ao nucleoide, está localizada no interior de uma estrutura denominada ribossomos, está localizado no interior de uma estrutura denominada centriolo e está dispersa no citoplasma da célula. Estênio, os seres vivos eucariontes, eles vão ter uma organização mais complexa, tá? Por quê? Porque eles vão possuir núcleo, e o núcleo ele vai ficar envolto pela carioteca. Viram o que é que tem um núcleo? O que é que tem dentro do núcleo? Dentro do núcleo está o material genético, que é o DNA. Então, né, DNA fica dentro do núcleo. Então, a alternativa correta é a letra A. Nos seres vivos eucariontes, né, definidos pela sua organização do material genético, o material genético vai estar localizado no interior do núcleo e esse núcleo ele vai estar delimitado por uma carioteca ou membrana nuclear, como você quiser chamar. Então, é aí a letra A. Posso passar para outra? Sim. Calma aí. Para bater print, é? Depois eu dou um espaço para você bater print, eu dou um tempo para você bater os prints. Nona. Há dois tipos de células eucarióticas, as animais e as vegetais. Sobre as suas estruturas, funções, assinale o item correto. A célula animal distingue-se o fundamento de células vegetais da célula vegetal por apresentar parede celular e cloroplastas. O que foi que eu falei para você? O que foi que eu falei para você? Que a célula vegetal é que vai apresentar a parede celular e cloroplastos, tá? Aqui ele está dizendo que é a célula animal que vai apresentar. Então tá errada, né? Sim. Letra B. Oxe, mas ali não é vegetal, não? Aqui ele está dizendo a célula animal distingue-se fundamentalmente da célula vegetal
Por apresentar parede tá. celular e cloroplasto. Ele está dizendo que a célula animal apresenta parede celular e cloroplasto. Por isso que ela vai ser diferenciada da célula vegetal. Só que é o contrário. A célula vegetal se difere, né, se distingue da célula animal, porque ela sim que apresenta parede celular e cloroplasto. Se tivesse dessa maneira, estava certo. Como está invertendo o papel, né, aí então está errada. Você entendeu ou não? Entendi. A parede celular vegetal é uma parte essencial dessa estrutura. Além de ser ela é diferencial em relação Não estou te ouvindo direito. Ah, tá. Desculpa. A parede das células vegetais é uma parte essencial das estruturas, além de ser um elemento diferenciador em relação às células animais. As paredes das células vegetais é uma parte essencial dessas estruturas, além de ser um elemento diferenciador em relação às células animais. Vamos ler as outras. Os cloroplastos são organelas de células animais que permitem à planta aproveitar a parte da energia solar para realizar a fotossíntese. Os cloroplastos são organelas das células vegetais. Errada. Os centríolos não estão presentes em células animais, estão relacionados à formação de cílios e flagelos. Os centríolos, eles estão presentes nas células animais. Falso. As células animais possuem uma parede celular, formada por celulose, envolvendo a membrana plasmática. Falso. Então, a correta mesmo vai ser a letra B. A parede das células vegetais é uma parte essencial dessas estruturas, além de ser um elemento diferenciador em relação às células animais, porque as células animais não têm parede celular, somente as células vegetais. Letra B é a alternativa correta. Certo. Você entende, Stênio, o que eu falo? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos, por quê? Não entendeu essa questão? Tem que falar. Entendido, Stênio. Vamos lá. Ele está falando aqui, Stênio, da diferença das células animais para as células vegetais. O que é que você já sabe? Você sabe que as células vegetais, elas vão ter o que, Stênio, as células vegetais? Que diferenciam elas das células animais? Vão ter cloroplastos, eu acabei de falar, na questão anterior a gente acabou de ver isso. Elas têm cloroplastos, né? E tem parede celular. Cloroplastos e parede celular. E aqui, Stênio, a questão diz, na letra A, que a célula animal ela vai se distinguir da célula vegetal porque a célula animal apresenta parede celular e cloroplastos. As células animais, elas apresentam parede celular e cloroplastos? Não. Quem apresenta é as células vegetais, por isso que a A está errada, é falsa. Aí na B, ele diz que as células vegetais é uma parte, a parede das células vegetais é uma parte essencial dessas estruturas, além de ser um elemento diferenciador em relação às células animais. Então, a parede celular é essencial para as células vegetais e vai diferenciar essas células vegetais das células animais. Então, a B está correta. As demais estão erradas. Ele diz que os cloroplastos são organelas das células animais. A gente já sabe que os cloroplastos são das células vegetais. Ele diz aqui que os centríolos não vão estar presentes nas células animais. Centríolos estão presentes nas células animais, sim. Então, é falso também. Ele diz que as células animais possuem uma parede celular. Célula animal não possui parede celular, somente a célula vegetal. Entendeu agora, Stênio? Sim. Eu já tinha falado para você a diferença da célula animal para vegetal. Célula vegetal possui cloroplastos e parede celular. Célula animal não possui cloroplasto e parede celular. A célula animal possui organelas, possui centríolos, possui membrana plasmática, certo? Mas não possui nem parede celular nem cloroplastos. 10º, Stênio. Tá. Tinha
Tem quantos bichos para acabar Vamos o. lá, Stênio, leia aí a 10ª. De acordo com a presença de um núcleo verdadeiro, as células são classificadas de dois tipos de células procarióticas: eucarióticas, Procarióticas e eucarióticas, né? As células podem ser classificadas. com base nas características de cada tipo de célula, assinale a seguir as corretas. A alternativa correta, só tem uma. Vamos lá, ele quer a correta. Letra A, Stênio. Letra A. Leia aí. Tá. As células procarióticas e o material genético ficam dentro do núcleo e os ribossomos ficam livres citoplasmas. Nas células procarióticas, o material genético fica dentro do núcleo e os ribossomos ficam livres no citoplasma. Procarióticas, as células procarióticas, elas não possuem núcleo. Então está errado, ó. Vou colocar aqui, células procarióticas. Então não tem como A estar certo, porque está dizendo que as células procarióticas possuem núcleo. Letra B, Uma célula procariótica típica apresenta parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. a célula procariótica, ela não vai apresentar parede celular. Ela apresenta membrana plasmática, citoplasma e núcleo, mas não apresenta parede celular. Então, o que apresenta parede celular é uma célula vegetal, certo? Não Certo. apresenta parede celular. Por isso que está falso. Letra C. Letra C, Tá. Stênio. Vou ver aqui agora. Não. No citoplasma de células eucarióticas são encontradas somente duas organelas que realizam todas as atividades celulares. No citoplasma de células eucarióticas são encontradas somente duas organelas? Não. A gente tem diversas organelas, tá? A gente tem as mitocôndrias, nós temos os ribossomos, nós temos os centríolos, nós temos mais de duas, temos diversas organelas. Então, temos mais de duas organelas. Tia, falta quantas páginas para acabar o capítulo? Treino, não tenham pressa. Vamos terminar a questão. Quando acabar, a tia sai para poder entrar com o Pedro. Vamos lá. D. É porque meu celular tá descarregando. Falta só essa questão, Stênio. Mas eu quero conseguir concluir com você. Vamos lá, Stênio. Tá. Células procarióticas são diferentes das eucarióticas em diversos aspectos, como a ausência de carioteca e o fato de apresentarem apenas ribossomos com organelas e citoplasmas. As células procarióticas são diferentes das eucarióticas em diversos aspectos, né? Como a ausência de carioteca e o fato de apresentarem apenas os ribossomos com organelas citoplasmáticas. Certo. Por que a E está errada, tia? As plantas são organismos que apresentam células procarióticas e as bactérias apresentam células eucarióticas. Ó. As bactérias apresentam células procarióticas. Tá? É o contrário. Bactérias são procarióticas. Então é a D. É a D. Bactérias procarióticas e as plantas apresentam células eucarióticas. Letra D, né, Stênio? Letra D. Sim. Então é isso, Stênio. Assista o seu reforço, certo? De ciências.
Revise os conteúdos de inglês que eu vi com você, principalmente aquela tabelinha, as nacionalidades e os países, porque vai cair na prova, tá? Certo. E reveja também a nossa aula de revisão, tanto a de hoje de ciências quanto a de ontem, certo? Eu já deixei a de ontem lá no YouTube. Depois que eu terminar essa aqui, mais tarde eu vou disponibilizar essa aula, porque vai demorar um pouco para ela cair no meu Drive, e aí eu vou ter que enviar para o YouTube, vou ter que fazer todo aquele processo que você já sabe, mas enfim, eu vou deixar mais tarde disponível lá no YouTube, tá bom? Eu não consigo lhe dizer a hora, mas antes das 8 horas já vai estar disponível no YouTube. Assim que estiver disponível, eu vou entregar antes das 8 horas. Assim que estiver disponível, eu mando o link para sua mãe, ela vai colocar você para assistir e revisar. Certo. Vai querer bater o print aqui das anotações? Vou. Vai bater aí, então. Vou colocar aqui Pronto. no... Primeiro, como é? Ah, você vai colocar, né? Isso, vou colocar aqui no citoplasma. Pronto. Vou bater aí o print. Pronto. Pronto. Lembrando que a gente tem também a aula de amanhã para fazer outra revisão, né? Aham. Amanhã eu só vou tirar suas dúvidas de ciências e suas dúvidas de inglês, viu? Certo. Pronto. 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 Pronto, Stênio. Então, amanhã a gente estuda mais. Amanhã eu estudo mais um pouco de inglês com você, para ver se você está com dúvida. E também mais um pouco de ciências. A gente faz um apanhado, uma revisão geral amanhã. Hoje a gente já finalizou o nosso conteúdo, tanto de inglês quanto de ciências, mas amanhã a gente faz uma revisão geral. Quando for lá para as 8 horas, eu deixo a aula disponível de hoje no YouTube, tá? Certo. Tchau, Stênio. Estude, Tchau. estude, estude. Depois que sair daqui, você vai fazer suas atividades e depois você vai estudar os conteúdos, assistir às aulas, rever as aulas, assistir a aula de reforço da escola, tá? É para estudar. Tia, vai ser assim, eu vou fazer minhas tarefas quando eu sair daqui. Aí que falta 20 minutos para começar a aula da tia, eu vou ficar jogando um pouquinho. Aí quando a tia começar, aí quando acabar,